Temos diante de nós a aurora de uma nova era, com as novas e constantes proibições, os decretos e medidas dos governos. Vemos uma elite externando cada vez mais as suas regras na população, sua discriminação sob a escusa de uma doença quase onipresente, como forma de restringir quem é útil ou não ao seu sistema global, arbitrariamente decidindo o rumo das massas, as profissões do futuro e, em última análise, o destino das nações, não só no Brasil, mas em todo o globo e acentuadamente nos países ocidentais. Percebemos um direcionamento, uma manipulação orquestrada por forças ocultas, que às vezes se fazem visíveis por meio dos governos para o cumprimento da sua agenda oculta, se tornando visível com direito a holofotes na grande mídia e nos meios de comunicação, desde burocratas, políticos e influenciadores digitais a magnatas e bilionários, todos integrantes, em última análise, desse financismo mundial, todos convergindo numa união, auxiliados pelas grandes empresas de tecnologia, em um propósito em comum. O seu objetivo, o seu projeto, a formação dos moldes, com o auxílio do martelo pandêmico, de uma nova estrutura política, econômica, cultural, social e espiritual. Estamos sendo cercados por muros que avançam em contínua expansão para nossa escravidão perante o financismo mundial, o grande reset. Um mundo sem propriedade privada, sem carne, sem dinheiro impresso, autonomia ou liberdade. Tudo sendo passado oficialmente pelo Fórum Econômico Mundial. Esperamos com este vídeo auxiliar maior número de pessoas a compreenderem o cenário atual e a como agirem perante ele, se protegendo de todas as possíveis e certas crises futuras que ainda hão de vir após este grande período. Então, contamos com a sua atenção, para o seu próprio bem, é claro. Você não terá nada, e será feliz. Eis o slogan do tal Grande Reset. Em suma, trata-se de uma ideologia manufaturada pelas elites globais, que visa controlar a população economicamente ativa através da criação de uma nova economia e estrutura social e a destruição das antigas. É o fim da economia como a conhecemos. Uma reforma do sistema capitalista. A troca da obsolescência programada por um sistema de aluguel. Tudo pertencerá a um governo mundial. Ninguém possuirá propriedades, casa, carro, comércios. Você alugará os seus eletrodomésticos. Você se alimentará de insetos. Você irá morar em uma cápsula. E você será feliz. Tudo será regulado e você será vigiado o tempo inteiro. É isso que o Fórum Econômico Mundial almeja, através do Grande Reset, que irá associar todos os indivíduos do planeta a uma identidade digital. Vaccine passports are coming. Someday soon, you may need to prove your COVID status to go to the pub, travel abroad, or even go to work. Governments hope these passes could be key to kickstarting the economy and restoring basic freedoms.
But could this come at a cost to individuals? The weekend is underway in Tel Aviv in Israel. Restaurants here only recently reopened from lockdown, but COVID-19 feels like a distant memory. The reason? The Green Pass, an app that lets you prove you've had the jab. Elas poderão ser usadas para policiar o comportamento dos cidadãos, sob um sistema de crédito social. A ideia é bem simples. Todos os dados coletados de toda a interação online que você fizer com o setor público e privado ajudam a formar a sua identidade digital. Isso inclui, por exemplo, seu histórico de pesquisa, interações em redes sociais, então tudo que você comenta, compartilha e gosta, o que você compra e vende, o exercício da sua cidadania, no caso votar, pagar imposto, etc., quanta energia você consome, perfis online, localização de dispositivo, até mesmo exames médicos, status da sua conta bancária, documentos legais, a lista continua. Teremos tudo consolidado em um lugar, com uma identidade que pode ser usada para diversos bens e serviços em qualquer lugar que você vá e todos os seus dados seguros na blockchain. Todavia, apesar da conveniência, isso pode ser usado para construir um sistema de escravidão de crédito social. Segundo Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial, a quarta revolução industrial trará a fusão das nossas identidades físicas, digitais e biológicas. Ao conectar todas as suas interações online e offline, o Fórum Econômico busca criar um sistema de classes sociais, onde as pessoas têm acesso a informações privilegiadas, além de produtos e serviços baseados nos dados coletados de suas identidades. A justificativa deles para isso é que o capitalismo precisa ser resolvido, já que o mesmo remete às classes sociais e à economia global. A solução proposta é o Grande Reset, no qual o comportamento de todos é coletado com carimbo de data e hora, depois guardado em suas identidades digitais. E se você estava pensando que a tal identidade seria um simples app de smartphone, sinto em te informar. Mas o objetivo é que ela seja conectada ao seu corpo físico, através da chamada Internet dos Corpos. Trata-se de um ecossistema que consiste em um número sem precedentes de sensores implantados no corpo humano, que monitora, analisa e até mesmo modifica os nossos comportamentos. Deste modo, não apenas todo o seu comportamento social será coletado, mas tudo que você faz em privado. Sensores que detectam quando você vai ao banheiro, quando você dorme, a sua temperatura, quão fértil você está, tudo isso conectado à internet. Agora vamos olhar para as medidas de lockdown sendo tomadas através do globo. Em algumas áreas você é proibido de comprar ou vender certos produtos, abrir o seu negócio e até mesmo indicado usar máscara dentro da própria casa. Se você tivesse uma identidade digital, como o Fórum Econômico Mundial propõe, as autoridades saberiam o momento exato em que você violou as restrições. E como os experimentos sociais nos mostram, quando as pessoas sabem que cada movimento seu está sendo observado, elas se policiam e adequam o seu comportamento, deixando o trabalho dos tecnocratas ainda mais fácil. Para ter uma noção do futuro que eles desejam impor a você, dê uma olhada nesse artigo da Time. É 2023. Foi assim que consertamos a economia global. O mundo abraçou um novo normal. Governos usaram uma revolução digital para melhorar os serviços públicos, através da criação de um estado de bem-estar social voltado ao cidadão. A distribuição da injeção imunizante foi liderada pela OMS e pela Fundação Bill e Melinda Gates. Um novo conceito de Pacto Verde Saudável surgiu. E, por fim, o conceito de infraestrutura social se tornou tão importante quanto o de estrutura física. Bem-vindo a 2030. Eles estão tentando usar a situação causada pela doença que estamos enfrentando para impulsionar o plano. Se a elite conseguir o que quer, você não terá nada. Não terá privacidade, e todos os seus movimentos estarão vinculados à sua identidade digital, enquanto você espera pela permissão ou proibição de coletar os seus benefícios, sob um estado de bem-estar social voltado ao cidadão. E é melhor que você faça o que mandarem, porque cada ação sua será ligada à sua identidade digital. Saia da linha e toda interação em redes sociais que você já fez na vida pode ser usada contra você. A doença infecciosa. Qual poderia ser o papel exercido pela doença neste processo evolucionário? É interessante notarmos que muitas pessoas tratam essa estrutura de controle provocada pela doença como se fosse uma mera questão de saúde. Decretos, isolamento e toda a celeuma criada
em torno de novas injeções imunizantes. Isso não é uma questão de saúde e bem-estar social, e nem remotamente se trata disso. Nosso cenário é de transição de uma ordem para outra, e não é de agora. Toda essa movimentação ocorre há anos, mas cada vez mais está se acentuando. A situação na qual nos encontramos age em função dessa mudança, analogamente como um martelo, como já havíamos mencionado, pesando e batendo contra as estruturas da sociedade que conhecemos, para colocar uma nova em seu lugar. E a elite está cada vez mais impaciente. Eles querem o quanto antes alterar o rumo das nações. O sistema atua se utilizando dessa fatalidade para legislar e impor decretos arbitrários contra uma população dividida e tomada pela dúvida. É a desculpa perfeita, feita para o apelo das massas. É tanto humanitária quanto sentimental. A doença como uma desculpa, uma crise sanitária. A doença como uma arma estatística para gerar alarde na população por meio da mídia e dos meios de comunicação. Serve como uma maneira de domesticar a população, por diversas vezes, como vemos, aumentando e acrescendo, se não o número de casos, a gravidade destes. A situação, as manchetes, cada dia mais extremas e desesperadoras, visando matar, por vez, qualquer esperança da população. Todos ganham um pouco neste sistema. O governo federal recebe fundos quase infinitos de Brasília. Os grandes empresários das megacorporações transnacionais, como McDonald's, Amazon e afins, com o fechamento e lockdowns, desvirtuam a economia, destruindo propositalmente todos os pequenos negócios. Agora estão livres e podem comprar todos estes negócios tradicionais a preço de banana. Os hospitais estão sendo alugados por investidores dessa peste, que recebem auxílio por número de macas ocupadas. 5 de abril de 2021. A minha mãe, já é o terceiro AVC que ela tem isso desde 2018. Hoje ela teve, há 2 horas atrás, de novo. Eu tô aqui no João Lúcio. A minha mãe desceu da maca. Ela entrou na sala, ninguém perguntou nada pra mim. Eu vi eles começarem a cochichar. Tá aqui, ó, eu tô dentro do hospital. Já começaram a cochichar e falaram pra eu sair. Eu falei assim, mas vocês não vão perguntar nada pra mim? A médica não sabia que eu tava atrás da porta. A médica, ou seja lá eu quem for. E ela falou assim, isso daí é Covid. Como é Covid? Me digam como é Covid. Falando que a saturação é de Covid, que o sintoma é de Covid. Minha mãe não tossiu, minha mãe não tem nada, tá? Eu tô deixando isso aqui registrado. Eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei os próximos passos. E vai virar mais uma estatística, tá? Eu vou contar isso pra todo mundo. Se o mundo inteiro se calar, eu não vou me calar, não. A segurança tá andando atrás de mim porque querem sumir com a minha mãe e eu não deixo. Eu quero saber pra onde vai. Falaram que não podia acompanhar minha mãe. Você já tá saindo passando do limite. Passando do limite por quê? Eu só tenho que ficar aqui. Não. Como é que é, mano? E claro, os jornalistas que fomentam a opinião pública e usam do terror psicológico das grandes tragédias para conseguirem as melhores manchetes. Tudo por alguns pontos a mais no Ibope. Um aumento de salário, algo do tipo. É um salão, é um bar, é o quê? Era uma barbearia. É, né? Que você tá aberto. Você só fechou porque você viu a gente. A senhora está fazendo seu serviço, mas a senhora, por ser humana, você acha certo isso aí? Na verdade, eu posso te dar essa minha opinião depois das 5 da tarde, quando eu não estiver trabalhando. Sim, agora eu sou fiscal. Tudo o que foi dito é pouco, em virtude das verdadeiras motivações por trás das medidas contra o parasita. Seu objetivo é muito maior do que um pequeno lucro de momento, e todos os fatores mencionados não passam de componentes de uma estrutura infinitamente maior e mais subversiva. Com medidas maiores, mais restrições, está sendo impresso mais dinheiro do que nunca antes na história. O terror psicológico sustenta esse sistema diabólico e mantém a população dividida, ofuscada, cada vez mais prejudicada. Medidas que antes eram impensáveis acabam de súbito, pelo terror imposto pela mídia, a se tornarem, aparentemente, a única salvação possível para a sociedade. Em nome da empatia, do humanismo, da compaixão, da tolerância e do amor.
todos os absurdos acabam por serem permitidos para o holocausto de nações inteiras. O que eles querem dizer com termos, decretos sutis e discursos formais é no bom português: não temos espaço para você. Com o poder sendo concedido de maneira quase restrita às grandes elites, graças à estrutura que a mesma sustenta, ocorre inevitavelmente aquilo que já dissemos, onde, em última análise, tais homens controlam não apenas o andamento imediato da sociedade, mas o destino mesmo das nações. Esse destino, saiba que não é bom para nós. O real objetivo dessa estrutura é a destruição e o colapso das nações. Os empréstimos absurdos realizados pelo FMI, a desvalorização da moeda, a inflação e tudo isso para a sustentação desses fechamentos que não têm fim. Um fato é que não haverá fim, pelo menos não em um futuro próximo, para este sistema. Serão diariamente ameaças de mutações relâmpago e fechamentos constantes, novas cepas, decretos contínuos, uma estrutura que é por natureza insustentável e alienígena, como bem sabemos, a população e o bom andamento da sociedade. Afinal, é impossível viver sem sair de casa. A bolsa se mantém aparentemente em alta histórica. Não percebem que é estranho estarmos em uma crise enorme e a bolsa continuar subindo? As pessoas investem pelo brilho dos gráficos e o crescimento das setas. Uma segurança falsa, enquanto ninguém se pergunta a validade desses valores. Os governos auxiliam os bancos e tais empresas internacionais a continuarem com seus absurdos, utilizando mais do que sequer são capazes de conceber em valores reais. Como o mercado sobe se o valor real não existe? Não há mais sustentação para este sistema, meus amigos. Para controlar a inflação e solucionar um problema que eles próprios criaram, e em um futuro próximo, você que terá que pagar essa conta. Afinal, quando o governo pede dinheiro emprestado, quem paga os juros é você. Você que futuramente terá que abdicar da sua liberdade, das suas propriedades e condições. Nada será realmente seu, mas emprestado pelo crédito social que o governo irá te conceder. É claro, por caridade. Você será então, pela mesma caridade, um escravo. E tudo isso para a salvação do sistema econômico que eles próprios criaram e se deram o trabalho de destruir. Qual será o meio para realizar essa estratégia? Bem, pesquisem por SDR, a nova moeda pós-catástrofe, que será utilizada pelas nações em conjunto. Para dar um fôlego a essa estrutura colapsando, a conta, como já dissemos, terá que ser paga. E ela será, primeiramente, pelos impostos e crises contínuas, e futuramente com ofertas de liberdade, crédito, para submeter as economias de boa parte da população à sua tutela mundial, para assim poderem manipular aquilo que quiserem. E o meio para isso será o SDR, onde governos endividados verão nela a saída para todas as crises e misérias pós-doença. A sua tábua de salvação, em que invariavelmente se submeterão, em última análise, ao FMI, ocorrendo assim a transferência do poder dos Estados nacionais para este governo mundial, figurado, é claro, pelo FMI. Não se trata, então, de pessoas, do bem-estar. É preciso compreender que não existe humanidade alguma nestes decretos ou instituições. As massas se resumem a moedas em seus bolsos, passíveis de manipulação e controle de mercado. E quando estes estados, como o Brasil, se meterem, a conta será cada vez mais cara para nós cidadãos, pois que nada mais lógico para os brasileiros que paguem pelo Brasil e os americanos pelos Estados Unidos. E assim por diante, ao redor do mundo para a criação deste governo mundial. Este, então, é o verdadeiro propósito por trás dessa estrutura caótica na qual estamos inseridos, contrários à nossa própria vontade. E o futuro? Não bastasse a economia mundializada, as supostas imunizações recém-criadas estão sendo cada vez mais impostas e obrigadas nos ânimos da população, havendo inclusive apóstolos e entusiastas de algo que em uma sociedade sadia seria tão somente uma cura, e não uma solução mágica como eles pregam. E com a desculpa do bem-estar geral da população, como já está se vendo noticiar, muitos países estabelecerão somente a entrada de pessoas, imigrantes e visitantes, em caso destes terem uma carteira de saúde, que em última análise
pela aplicação prática não ser efetiva, visto que, como bem sabemos, aplicações locais não seriam úteis para viagens internacionais, o que vem depois disso? Uma comprovação de que está imunizado ou um pano de fundo para uma futura implementação geral e mundial? Logo, pela mesma desculpa de antes, o bem-estar, a empatia e o convívio social, após mais alguns isolamentos e decretos, com este martelo para acelerar a formação dessa nova estrutura, teremos carteiras mundializadas, não por questões sociais, por saúde, mas por interesse de controle. Muito cuidado quando disserem que é uma questão de saúde, porque não é. Como mencionamos, a blockchain será um dos pilares do reset. Mas o que isso significa? Em suma, trata-se de um registro imutável de transações que independe de uma autoridade externa para validar e autenticar a integridade dos dados. Geralmente tratam-se de transações econômicas, mas é possível guardar qualquer tipo de informação nos blocos. Isso é feito através de uma rede de computadores que possuem o mesmo histórico de transações, de modo que cada transação é validada por cada computador, então ela está sempre se atualizando. Outra tecnologia possibilitada pela blockchain são os smart contracts, ou contratos inteligentes. São basicamente contratos automatizados que se autoexaminam, tornando desnecessária a presença de um intermediário, como bancos ou outros terceiros. Tanto a blockchain quanto os contratos inteligentes são tecnologias evolucionárias, mas podem parecer inúteis. Pelo menos até que os contratos inteligentes possam acessar dados confiáveis no mundo real. Imagine, por exemplo, que um contrato inteligente de seguro automaticamente acredite a conta de um cliente caso o voo seja cancelado. O contrato é alimentado por um oráculo, que transfere os dados do mundo real para a blockchain. Então, em suma, a companhia fornece os horários do voo, o oráculo os recebe e os entrega para a blockchain. Mas espera aí, o que impede um oráculo de providenciar informação desonesta ou falsa? Bom, nada. E será que existe uma solução para isso? Sim, já existe. Se chama Chainlink. Ela resgata as informações de uma rede descentralizada de oráculos. Essa informação então é agregada, as discrepâncias são descartadas e o consenso é passado para o contrato inteligente. Deste modo, múltiplas companhias que rastreiam voos passam os dados para múltiplas instâncias da Chainlink, e o consenso é entregue ao blockchain. Dito isto, está se formando ao redor dessa nova moeda um grande movimento por parte das Big Techs para impor no mercado. O novo normal. Como é definido, o novo normal é um estado ao qual uma economia, sociedade, se instala após uma crise, quando essa difere da situação que prevalecia antes do início dessa crise. Muito se ouve dizer sobre a nova normalidade, o fim da antiga normalidade. Mas quem desejou pela sua substituição em primeiro lugar? Aparentemente, um novo acordo de Berlim foi convocado entre as elites, e a população não foi chamada a participar. A nova normalidade tem por objetivo estabelecer uma nova ordem, com um novo conjunto de regras, modificações graves na estrutura social, no quadro cultural e na espiritualidade como um todo. Seu interesse transcende em muito qualquer ambição meramente material, se propondo a atuar como um novo sistema de crenças, essas por sua vez fundamentadas no puro sentimentalismo e nas virtudes modernas, sendo tais a tolerância, a empatia, a compreensão. Se dá nesse processo, então, a criação de uma nova religião, a implementação arbitrária desse sistema novo, anunciado no Fórum Econômico Mundial e preparado durante décadas, é a permissão final para que o lobo coabite com a ovelha, sem podermos sequer questionar a moralidade ou a justiça por trás disso. Uma forma sutil de causar desânimo na população, tornando-a dócil, submissa, ordenada para as vontades dessa elite mundial. Não apenas uma mudança econômica, como muitos propõem, ou uma simples troca de governo, mas muito mais do que isso. Estes são os novos princípios pelos quais a civilização se fundamentará e agora anunciados publicamente, com direito a luzes e holofotes, pelo Fórum Econômico Mundial. É o fruto de um grande projeto de anos em andamento, que
está sendo exposto agora em seu esboço final para a massa desavisada, que ingenuamente não enxerga a força e a realidade inserida nessas palavras, pois saibam que não são palavras ao vento. A cada novo decreto, a cada propaganda midiática, tomada de ação por parte das Big Techs e dos grandes acionistas, todo esse projeto de poder está gradualmente se consolidando, estando mais próximo do que imaginam. Não se enganem, porque nenhum governo vai te salvar. Todos aqueles que ocupam cargos de poder na sociedade futura invariavelmente chegarão lá em virtude da sua utilidade aos seus chefes. Por isso não se enganem com nenhum funcionário público, com nenhum líder, pois este não foi eleito em nenhum momento pensando na população, mas nos interesses de seus chefes somente. O prenúncio de uma nova era projetada artificialmente, para a satisfação de interesses transnacionais, sendo forçada a vir à luz pelos meios mais cruéis, utilizando-se da bondade e da ignorância da população. Tudo isso virá a nós, como já se demonstra, pela via da tolerância e da aparente liberdade de escolha. Veja bem, aparente. É apenas uma escolha, não existe certo ou errado. Escolha não ter bens e viver apenas do crédito que terceiros te cedem. Escolha ser vigiado, escolha viver em cubículos, escolha não comer carne ou não poder seguir com as suas aspirações e convicções, não poder acreditar nas suas crenças. Veja, é uma escolha, não? É uma escolha. Você realmente é livre. Mesmo que com cada vez mais pessoas cedendo pelas dificuldades que o próprio sistema as impõe, para que tenham de optar por essa via necessariamente, aqueles que ficarem contra, cada vez mais em um menor número, permanecerão, é claro, com o seu direito de escolha protegido, obviamente. E temos que concordar, realmente, é uma escolha, pelo menos por enquanto. E no futuro também será uma escolha, mas enunciando no melhor português, para o entendimento, a escolha será exatamente aceitar ou morrer. O mais irônico neste discurso de pretensa liberdade é que ele em grande parte é disparado por uma elite que habita em uma luz inacessível para aqueles que portam a faca e o queijo na mão, passando ilesos por toda e qualquer crise, nem se importando. Quanto mais pessoas cedem a esse discurso idealista de paz e restauração, pregando o fim da dor e a busca pelo prazer, aquelas que optaram pelo não, progressivamente serão reduzidas e se verão desamparadas, isoladas, ameaçadas, alvo de chacota, como um produto que tem os seus dias de suporte contados. Como não me permite mentir a história, este mesmo fenômeno, esse processo bem engenhoso, se deu em face das grandes evoluções do passado. Em razão da recente queda das monarquias, não existia mais um poder regulador que legislasse sobre a França, ou que necessariamente impedisse qualquer legislação mais agressiva economicamente, como nos governos da Inglaterra. E sem este poder regulador, o bem comum, é claro, ficava deteriorado, havendo assim, por exemplo, a liberdade irrestrita para a compra e venda de terrenos da parte de muitos industrialistas e burgueses, que então aproveitaram-se disso para comprar centenas de lotes de hectares de propriedades no interior, que gradualmente obrigando os trabalhadores rurais e membros dessas corporações de ofício a seguirem o seu fluxo e deslocarem para a capital e os grandes centros comerciais, visto que não obteriam suporte de seus vizinhos, que de pouco em pouco cediam as ofertas. Então, concluímos que pela escolha de poucos, muitos se condenam. Não é à toa que, por exemplo, Bill Gates anda comprando muitos terrenos. Nesse cenário em que nos encontramos, não existe escolha real. A mera existência de uma proposta, a margem para a dúvida, representa em si uma ameaça para a sua liberdade. Significa que, futuramente, aquilo que é primeiro dado por escolha será logo mais imposto na população, tornando-se obrigatório. Lembre-se, você não terá nada e será feliz. O mundo não será mais regido pela superpotência americana, mas por uma liga de países. Você comerá menos carne. Graças ao aquecimento global, teremos que realizar um trabalho para bem receber e integrar todos os imigrantes. Os valores ocidentais serão pressionados ao máximo. Pilares que sustentam o nosso sistema e que fizeram a democracia prosperar serão respeitados. Agora, façamos uma pequena leitura do Manual da Revolução. Primeira regra: corrompa os jovens, torne-os interessados em sexo, tire-os da religião, torne-os superficiais e debilitados.
divida as pessoas em grupos hostis, insista constantemente em questões controversas de nenhuma importância. Destrua a fé do povo nos seus líderes nacionais, mantendo-se o último para o ridículo e desprezo por parte da população. Pregue sempre a democracia, mas tome o poder tão rápido e tão cruelmente quanto possível. Ao incentivar extravagâncias do governo, destrua o crédito dele, produza anos de inflação com o aumento dos preços e o descontentamento geral. Incite greves desnecessárias em indústrias vitais, encoraje distúrbios civis e fomente uma atitude branda e mole por parte do governo para tais distúrbios. Provoque o colapso das velhas virtudes morais, a honestidade, a sobriedade, a autocontentação, a fé na palavra empenhada. Muito similar, não? Ou apenas uma obra do acaso e da ficção? Não sabemos, e o futuro dirá. It's a very pertinent question to ask, how do we build back better? To build back better or whatever. We have a chance to reset the clock and build back better than before. To build back better than before. Remember the terrible damage of as we try to build back from this global pandemic. Joe Biden calls it build back better. Build back better. Building back better. To do things differently. To build back better. We're going to build it back better. And build it back better. My plan to build back better. Start taking all the problems that have been created in education and mental health and start to build back in a positive way. I have launched a booklet called Build Back Better, written after coronavirus. It's about building this country back better. An unprecedented opportunity to rethink and reset the ways in which we live. The great opportunity for reset. The thing. Build back better. Building back better our economy. Build back better. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. This pandemic has provided an opportunity for a reset. It's a big effort to, some would say, to build back better. We would say to really have a great reset. Vemos que o maquinário está atuando para tornar a sociedade dócil e descerebrada, quando pessoas parecem cada dia mais próximas a robôs, sem a capacidade para discernir o certo do errado, o amargo do doce, sem senso crítico para agir em frente àquilo que é repassado a elas, consumindo e assimilando os maiores absurdos de forma estática. As engrenagens deste maquinário são cada vez mais fortes, a falsa liberdade, a cenoura de burro para os revolucionários, o culto ao vício e aos prazeres, tudo para criar uma fuga de uma realidade que só piorará daqui para frente. As grandes cidades atuais são basicamente fazendas de dinheiro, onde não se pode ter autonomia ou andar fora de casa sem ter um carro. A criminalidade cresce exponencialmente, além das imposições por parte do governo, que apenas pioram o nosso quadro social. Nós ainda temos tempo para atuar, visto que estamos em uma transição, nos encaminhando de um governo que permite tanto a mentira como a verdade, que nos dá liberdade na internet, tanto para o bem quanto para o mal, para um sistema mais restrito e fechado, com pressupostos estáticos de caráter internacional, onde apenas o erro é permitido e a verdade é proibida. Os movimentos políticos cada vez mais ineficazes, inúteis, não existindo nem a solução real ou sequer a sensação de uma mudança por parte deles. A cada dia se dá, de tijolo a tijolo, a construção de uma sociedade cega pela propaganda de massas, o terrorismo midiático e o otimismo vazio propagado por essa nova mudança, onde muitos, com esperanças, acabam sendo dragados num vazio de suas propostas. A população, em sua grande maioria, está presa às suas comodidades, inconscientes da sua situação e do seu futuro, fixos a um sistema que faça com que nos esqueçamos de viver independentemente. Mas e agora, o que fazer? Após todas essas informações, como escapar de uma desesperança e desilusão com a realidade, dada a impossibilidade de uma solução política? Como se proteger em meio a essas mudanças? Como se manter seguro frente a crises e possíveis mudanças drásticas na economia, no sistema de crédito, na cultura e na espiritualidade? Como preservar a sua família e seus valores? Para sanar essas e mais dúvidas, nós decidimos por listar alguns dos remédios que pensamos serem os mais necessários para escapar do grande reset mundial, sendo eles, respectivamente, o ouro, uma reserva secular incorruptível pelo tempo,
tendo sido, como bem sabemos, um dos ativos mais valorizados durante a pandemia. Para tratar dele, passamos uma retrospectiva para quando o sistema monetário não era baseado na confiança somente. As conferências de Bretton Woods, que se deram em julho de 1944, acabaram então por definir as regras econômicas após o término da Segunda Guerra Mundial, definindo assim as relações financeiras entre os países mais industrializados do mundo. A principal disposição entre as nações, acordadas em Bretton Woods, foi a obrigação de cada país adotar uma política monetária que mantivesse a taxa de câmbio das suas moedas dentro de uma determinada variação de valor indexado ao dólar, cujo valor, por sua vez, estaria diretamente ligado ao ouro, devido ao abandono do Acordo de Bretton Woods, este que perdurou até 1971, por ocasião de uma decisão unilateral feita por Nixon, encerrou de vez com a possibilidade da conversão direta do dólar em ouro, tornando o dólar e várias outras moedas naquilo que hoje chamamos de câmbio fiduciário. Moeda fiduciária é qualquer título não conversível, ou seja, que não é lastreado em cima de nenhum metal valioso, seja ele prata, ouro ou em nada de valor. O seu valor realmente se dá unicamente pela confiança que as pessoas têm em quem emitiu esse título, ou seja, no caso do dólar, o Banco Central. Como via segura para escapar das garras do sistema vindouro e de quebra para não perder as suas economias e condições numa futura crise, ocasionada por esse sistema de lockdowns consecutivos, a impressão de câmbio e pelo menos reset que, como dissemos, inevitavelmente chegará até nós, como já foi extensamente demonstrado, recomendamos o ouro, de preferência físico e palpável, com uma linha segura para o investimento. As propriedades. Falamos da falsa liberdade, mas o que seria uma verdadeira liberdade em âmbito econômico? As propriedades. Se abominar um pouco, se lembrará que mencionamos o fato da compra da parte dos burgueses e grandes industrialistas das propriedades e terras dos trabalhadores de ofício, tanto em França quanto na Inglaterra, e de modo geral, em todos os países que sofreram pela influência das revoluções industriais. O que isso tem a ver com os nossos dias? Bem, como já demonstramos, o projeto que se segue para o nosso mundo visa colocar boa parte da população sob aluguéis e hipotecas infinitas, para sanar as dívidas que este mesmo sistema contraiu para si, colocando-as sob os encargos do cidadão. Pense bem, a propriedade é uma forma, em todos os sentidos possíveis, de possuir autonomia. Além disso, em âmbito estritamente econômico, as cidades crescem invariavelmente e os valores sobem cada vez mais, sendo impossível, por exemplo, adquirir um terreno a um preço razoável em qualquer capital. E por seu crescimento nunca cessar de ser, logo mais as cidades limítrofes sofrerão aumento nos valores dos terrenos e se arrastando assim até o interior. Bilionários, como já mencionamos no caso de Bill Gates, constantemente investindo em mais propriedades, com uma reserva de valor e, claro, de poder. Ao mesmo tempo, são os mesmos bilionários que apoiam em prol de uma dita abnegação, um ato de humildade que eles pedem às pessoas, de porem então um bem maior e, não sabendo qual seja esse bem, abdicarem dos seus direitos de terem a sua própria terra, sua própria casa, etc. Enquanto eles, claro, permanecem com as suas fortunas. As inúmeras restrições que são realizadas para que isso não ocorra, com um grande reset, se acentuam cada vez mais. A população cada vez mais incapaz de obter aquele seu sonho de uma casa, de um terreno, tudo visando o controle das massas, alocando-as a cubículos de dimensões menores e menores. E talvez, como já vemos nas grandes capitais, como Tóquio, Hong Kong e Londres, em grupos em que as pessoas não têm nem mesmo a liberdade de uma habitação única. O Código Ambiental inviabiliza o pequeno, expulsa os filhos e acaba com a agricultura familiar. Peguemos o que ocorre ao redor de todo mundo. Veja, tudo está se dissipando. Não existe mais nenhum auxílio para o pequeno e médio agricultor, mas apenas para os grandes que trabalham em prol das transnacionais. As pessoas vivem hoje cada vez mais em razão de pagarem os seus próprios aluguéis, não tem dinheiro para nada. Não se submeta a esse monopólio, a essa prisão. Seja livre, adquira terrenos onde puder, quantos conseguir, e obtenha sua liberdade enquanto é possível.
vive uma vida natural, o mais próximo daquilo que viviam há décadas atrás. Tem a segurança por ter algo somente seu, irrestrito, não passível de alienação ou controle da parte de terceiros. Todas as grandes ficções distópicas, tais como Fahrenheit 451, 1984 e O Admirável Mundo Novo, tiveram alguns poucos momentos em que os personagens ficaram realmente livres da vigilância autoritária. E estes se deram onde? Justamente no campo e longe das grandes cidades. As criptomoedas. Como já mencionamos na questão do passaporte de saúde e a possível ditadura dos smartphones que virão à luz futuramente, em face do grande reset, mostra-se evidente que a privacidade é um recurso em escassez nos nossos dias e que só tende a piorar. O papel das Big Techs no grande reset é inegável, tanto por investimentos dos seus fundos multimilionários visando propagar a degradação da sociedade, quanto por suas próprias leis e ideias, além de seus softwares como uma ditadura de algoritmos. Quem hoje não possui um smartphone? Seja ele Android ou Apple, um computador com Windows, Linux ou macOS. Invariavelmente, excetuando algumas das poucas pessoas que vivem distanciadas da tecnologia, o mundo ao nosso redor está se movimentando progressivamente para o avanço de todas essas novidades e implementação contínua de novos sistemas. À primeira vista, isso não é ruim necessariamente. Porém, o que podemos extrair disso na nossa realidade prática? O fato é que a privacidade está se convertendo progressivamente em um ativo. Isso mesmo, a privacidade é um ativo. Apoiam-se hoje projetos de software livre. Paga-se cada vez mais por algum meio de se obter controle sobre os dados, longe dos olhos das grandes corporações. Desde root em Android até sistemas operacionais open source, navegadores alternativos como o Brave Firefox e assim em diante. Convenhamos que se tantas pessoas se preocupam com a própria segurança, alguma razão há nisso. Se analisarmos as denúncias de Edward Snowden, um ex-agente americano, uma das suas grandes revelações sobre as Big Techs nas quais trabalhou foi justamente a existência dos programas PRISM e X-Keyscore, usados pela NSA, a Agência de Segurança Americana, para espionar grande parte da população por meio de vulnerabilidades nos computadores, tais como a Intel MI e o PSP da AMD. Tratam-se de sistemas operacionais próprios operando ativamente nestes processadores, que representam um monopólio no mercado, com acesso direto e restrito à rede do computador e a todos os seus processos ativos, sem precisarem recorrer a nenhum mandado de segurança ou passar por nenhum tipo de burocracia. Haja vista quantos e quantos relatos, situações que nós mesmos enfrentamos diariamente com o uso da internet, está ficando cada vez mais explícita a nossa vulnerabilidade e o quanto somos espionados, reféns da tecnologia. Quem nunca passou pela situação de, ao dizer algo, logo em seguida aparecer um anúncio relacionado ao que foi dito? Esse é o rumo para o qual estamos nos direcionando, o controle absoluto das informações por parte de uma elite mundial, que irá utilizar os nossos dados em grandes sistemas de propaganda, com o intuito de orquestrar e passar as suas leis, sua moral e seus mandamentos para a nossa sociedade acelerada e fascinada pelo brilho das telas. Muitos meios que ainda se fazem desconhecidos para nós, visto a grande ocultação destes métodos, porém que estão se tornando progressivamente mais explícitos. Como já dissemos, o que antes era opcional, implícito e recomendado, será gradualmente exigido, explícito e obrigatório. Esse é o futuro da nossa sociedade. E para se prevenir, recomendamos o estudo do mercado das criptomoedas. Em 2009, quando se deu o surgimento do Bitcoin, como já explicamos o seu funcionamento na parte sobre o uso das blockchains, as criptomoedas surgiram em face de uma hipótese de uma possível sociedade em que não se poderia confiar em ninguém. Um meio para eliminar terceiros e operadores parciais, tais como bancos durante as negociações, surgiu pensando em uma sociedade que não honra a palavra e não se pode confiar. E bem, infelizmente estamos chegando nela. Depois de tudo que foi dito e demonstrado, é evidente a sua proximidade com o mundo de hoje, e que a sua consumação é questão de tempo. Frente a isso, e observando a movimentação das Big Techs apoiando novas tecnologias, acabamos por estudar mais a fundo essa questão, e descobrimos o tal protocolo Deus. Trata-se de uma teoria desenvolvida em 97, pelo pioneiro em tecnologias Nick Szabo, que teorizava um protocolo perfeitamente encriptado e completamente anônimo, seguro de todas as informações. Foi ele que cunhou o termo contratos inteligentes e escreveu um artigo no qual ele descreve o que se refere com o protocolo de Deus. Imagine o protocolo ideal. Ele teria a parte terceirizada mais confiável que se possa imaginar, uma divindade que está ao lado de todos. Todas as partes enviariam suas contribuições a Deus. Deus então determinaria de forma confiável os resultados e retornaria saídas. Sendo Deus a última palavra em discrição confessional, nenhuma parte aprenderia algo além do que se pode aprender com suas próprias entradas e saídas.
Toda a ideia girou em torno da substituição de intermediários, tais como os terceiros de confiança, por um protocolo de terceiros sem necessidade de confiança, que fosse capaz de receber entradas, processá-las e entregar saídas. Tudo isso de uma maneira completamente segura e imparcial. Essa terceira parte, sem necessidade de confiança, seria automatizada e sem o controle de ninguém, mas ainda assim obteria resultados perfeitos. Esse protocolo foi iniciado com o Bitcoin em 2009, criando uma moeda completamente segura, porém ainda assim offline e distante do mundo. Em 2015 surgiu o Ethereum, para acrescentar a programação orientada a objetos dentro das blockchains, possibilitando assim a implementação de contratos inteligentes, que são validados pelos mineradores, garantindo assim tanto a completa descentralização e segurança dos dados, quanto uma forma mais segura de realizar transações entre múltiplas partes. Todavia, tudo isso até pouco tempo atrás se fazia inútil, em função da alienação e distância dessas moedas, face à incapacidade de se conectarem ao banco de dados das grandes empresas, e caso o fizessem, estariam perdendo a sua propriedade que os torna únicos, a segurança pela descentralização, deixando rastros nos sistemas dessas empresas. Desse modo, seria indiferente usar dinheiro comum ou de uma moeda descentralizada para esse fim. E agora, em 2021, com o apoio de diversas empresas como Google e Microsoft, está se vendo introduzir uma nova moeda, capaz de solucionar essa equação proposta em 97 por Nick Szabo. O protocolo de Deus foi desvendado pela Chainlink, citando o especialista em criptomoedas Richard Hart: se alguém solucionar o problema dos oráculos, provavelmente valerá mais do que uma cripto qualquer. E se o Ethereum apenas com a implementação dos contratos inteligentes atingiu mais de 100 bilhões de valor de mercado, o Chainlink, que se propõe por meio de APIs e nodes a se conectar com o sistema sem vazar nenhuma informação de nenhuma das partes para o tal, assim sendo um agente imparcial perfeito por meio de embaralhamento e criptografia avançada capaz de ocultar o seu nome, endereço e demais informações, é capaz de superar e muito esse valor. Sendo também apoiado por grandes empresas, tudo nos leva a crer que a Chainlink seja uma moeda que será implementada pelas Big Techs, que futuramente, talvez ao fim dessa pandemia, possui um valor de mercado incrivelmente grande, sendo a moeda mais segura para grandes contratos, trocas, prestação de serviço e afins. Nesse exato momento, em 2021, estamos presenciando em nossa frente uma oportunidade como a de 2011 com Bitcoin e 2015 com Ethereum, mas dessa vez com uma moeda ainda embrionária e pioneira. Com isso em mente, esperamos que quem esteja assistindo esse vídeo e deseje proteger os seus dados e finanças, mas sem aderir a nenhum fanatismo ou negacionismo absoluto do convívio com a tecnologia, que se interesse por estudar mais a fundo a questão que esclarecemos rapidamente, para a garantia do seu futuro econômico e social. É um passo inevitável que logo mais será implementado, e pensamos ser uma boa atitude para as pessoas de bem que tomem a dianteira neste mercado. Os links para começar a investir estão fixados nos comentários desse vídeo. Por fim, peço que acompanhem este canal e o nosso canal no Telegram, onde disponibilizamos conteúdo para resistir a esse grande reset e a nova ordem que se pretende instaurar em nosso país e no resto do mundo. Sendo tudo material de primeira, produzido e traduzido exclusivamente. E, claro, visto de maneira única e inédita no Brasil. Lembre-se que a oração antes da bomba cair tem valor, pois é movida por uma fé genuína e suas preces serão atendidas. Mas a prece feita às pressas, enquanto a bomba cai, não tem valor algum. Não é um ato de fé, de coragem, mas uma prova de desespero. Haja agora e se prepare. Peça e tenha forças para lutar, mas desista e se arrependa depois, quando já for tarde demais. Siga os conselhos repassados por esse vídeo e procure por todos os avisos e sinais de colapso, antes que seja tarde demais. Acessem Resistência Coninho no Telegram. Nos acompanhem no Odyssey e em outras redes alternativas. Esperamos que aproveitem o e-book para se salvarem e entrarem no mercado de criptomoedas aos interessados e desejamos uma resistência contínua.